Olá, eu sou Ana, criadora do canal Eu Sou Arquiteto da Realidade. Minha missão é transformar conceitos complexos sobre consciência, percepção e realidade em conhecimentos claros, práticos e fundamentados para que você aprenda a compreender as forças que influenciam sua vida e desenvolva uma maneira mais consciente de fazer suas escolhas. A realidade que você vive é, antes de tudo, uma construção da forma como você observa, interpreta e responde ao mundo. O conhecimento amplia a percepção transforma as escolhas, e são as escolhas que desenham a realidade. Este canal é um convite para aprender a enxergar além do aparente e desenvolver uma nova arquitetura para a própria vida. Aula 3. A centelha divina e a intenção criadora, quando Deus sonha através da consciência humana. Um dos paralelos mais profundos que podem ser estabelecidos entre o Reality Transurfing e outras tradições da consciência diz respeito à natureza da intenção. Para Vadim Zeland, a intenção externa não representa um esforço psicológico para convencer o universo a responder aos desejos humanos. Ela surge quando o indivíduo abandona a luta, reduz a importância e passa a agir em perfeita sintonia com o fluxo da realidade. Se existe uma centelha do divino em cada ser humano, então a intenção consciente deixa de ser um pedido dirigido a uma entidade externa e passa a representar a própria inteligência criadora, manifestando-se através da consciência individual. Nesse ponto, o Transurfing aproxima-se de diversas tradições filosóficas e espirituais que compreendem o ser humano não como alguém separado do princípio criador, mas como sua expressão consciente. No Transurfing, a intenção possui uma natureza diferente do desejo. O desejo nasce da sensação de ausência. A intenção nasce da certeza tranquila de que determinada possibilidade já existe no espaço das variantes. Quando o indivíduo reduz a importância, dissolve o apego e alinha mente e coração, sua intenção torna-se uma força organizadora da realidade. O trecho analisado amplia essa visão ao sugerir que essa intenção não pertence exclusivamente ao ego humano, mas constitui uma manifestação da própria inteligência criadora. Assim, criar a própria realidade deixa de significar impor a vontade pessoal ao universo e passa a representar uma cooperação consciente com o movimento criador da própria existência. É justamente nesse ponto que surge um dos paralelos mais impressionantes entre Zeland e Neville Goddard. Para Neville, Deus não é um ser distante observando a criação, mas a própria consciência infinita, experimentando a vida através de cada indivíduo. Sua conhecida afirmação, Deus tornou-se homem para que o homem desperte como Deus, sintetiza essa compreensão. A imaginação humana constitui a atividade criadora do próprio Deus. Quando alguém assume interiormente o estado correspondente ao desejo realizado, não está persuadindo uma divindade externa, mas permitindo que Deus imagine através da sua própria consciência. Dessa forma, a intenção consciente descrita por Zeland encontra em Neville sua expressão metafísica mais direta. A vontade humana torna-se eficaz porque participa da própria vontade criadora. Florence Scovel Shinn compartilha essa perspectiva ao ensinar que o ser humano possui direito legítimo às promessas divinas. Para ela, fé não significa implorar favores a Deus, mas confiar plenamente que aquilo que pertence ao indivíduo por direito espiritual já está preparado para manifestar-se.
Assim como Neville afirma que é necessário assumir internamente o estado desejado, Florence convida o indivíduo a falar, pensar e agir como quem já reconheceu a abundância da inteligência divina. Embora utilize linguagem mais cristã, sua compreensão aproxima-se da ideia de Celan de que a realidade responde naturalmente à convicção serena e não ao esforço desesperado. Um curso em milagres também dissolve a separação entre Deus e a verdadeira identidade do ser humano, embora enfatize um aspecto diferente. O curso afirma que a filiação permanece una com seu Criador e que toda sensação de separação constitui uma ilusão produzida pelo ego. A verdadeira vontade do indivíduo nunca está em conflito com a vontade de Deus, porque ambas pertencem à mesma realidade espiritual. Sob essa perspectiva, a intenção consciente descrita por Celan pode ser compreendida como o momento em que a mente abandona as ilusões do ego e escolhe novamente alinhar-se à sua verdadeira natureza. A criação deixa então de ser uma conquista pessoal e torna-se uma expressão natural da unidade entre Criador e criatura. Carl Jung aproxima-se desse princípio por outro caminho. Embora não identifique explicitamente o Self com Deus, descreve-o como o centro organizador da psique, símbolo da totalidade e da realização mais profunda do ser humano. O processo de individuação consiste justamente em permitir que essa totalidade se manifeste na consciência. Quando o ego deixa de acreditar que controla sozinho a existência e passa a cooperar com o self, a vida adquire uma direção mais significativa. Assim como Celan fala da unidade entre coração e mente, e Neville da imaginação divina, Jung descreve uma integração progressiva entre consciência individual e um princípio organizador mais profundo. No taoísmo, essa mesma ideia aparece na forma da união com o Tao. Lao Tzu ensina que a verdadeira eficácia nasce quando o indivíduo deixa de impor sua vontade ao mundo e passa a agir em sintonia com o movimento natural da realidade. O sábio não luta para modificar o universo porque compreende que sua ação já participa espontaneamente da ordem do Tao. Embora não utilize linguagem teísta, esse ensinamento aproxima-se do transurfing ao mostrar que a criação consciente não resulta da força, mas do alinhamento entre a consciência humana e o princípio universal que sustenta todas as coisas. O Advaita Vedanta talvez ofereça o paralelo metafísico mais profundo. Segundo essa tradição, o Atman, que é o verdadeiro eu, e o Brahman, a realidade absoluta, são essencialmente um. A sensação de individualidade separada pertence apenas ao domínio de Maya, que é a ilusão. Quando o indivíduo desperta para sua verdadeira identidade, compreende que jamais esteve separado da fonte. Sob essa perspectiva, criar a realidade deixa de significar exercer poder sobre o mundo e passa a representar o reconhecimento de que toda manifestação já ocorre na própria consciência absoluta. A centelha divina mencionada por Celan encontra aqui sua formulação filosófica mais radical. Não existe separação entre o Criador e aquilo que é criado. Embora o estoicismo utilize uma linguagem menos mística, existe uma convergência importante. Epicteto afirma que o ser humano participa do Logos universal, a razão que organiza o cosmos. A verdadeira liberdade consiste em harmonizar a vontade individual com esta ordem racional.
Quando o indivíduo deseja aquilo que também pertence ao curso da natureza, deixa de experimentar o conflito. Essa ideia aproxima-se do conceito de intenção externa do transurfing, na qual a realização ocorre quando a vontade pessoal deixa de lutar contra o fluxo da realidade. Mesmo Sartre, cuja filosofia permanece distante das tradições espirituais, contribui para esse diálogo ao enfatizar que o ser humano participa ativamente da construção de sua existência. Para o existencialismo, o indivíduo não recebe passivamente um significado pronto. Ele o constrói através de suas escolhas conscientes. Embora Sartre não associe essa liberdade a Deus, aproxima-se do transurfing ao reconhecer que a realidade humana não é simplesmente algo dado, mas continuamente criado pela consciência em ação. A síntese é que, apesar de suas profundas diferenças filosóficas e religiosas, essas tradições convergem para uma intuição comum. A consciência humana participa ativamente da realidade criadora. No transurfing, a intenção consciente organiza o fluxo das possibilidades existentes no espaço das variantes. Em Neville Goddard, essa intenção torna-se a própria atividade criadora de Deus, imaginando através do ser humano. Florence Scovel Shinn ensina que a confiança substitui a súplica, porque as promessas divinas já pertencem ao indivíduo. Um curso em milagres afirma que a verdadeira vontade humana jamais se separou da vontade de Deus. Jung descreve o self como o centro organizador que conduz a personalidade à totalidade. Lao Tzu mostra que a ação mais poderosa nasce da harmonia com o tal. O Advaita Vedanta afirma que a consciência individual nunca esteve separada da consciência absoluta. Epicteto recorda que a liberdade surge quando nossa vontade coincide com o Logos universal, enquanto Sartre enfatiza que a existência é continuamente construída pelas escolhas conscientes. Entretanto, é importante reconhecer também as diferenças entre essas tradições. O transurfing apresenta uma linguagem pragmática voltada para a relação entre intenção e realidade. Neville fundamenta essa relação em uma teologia da imaginação divina. Um curso em milagres coloca a criação no contexto do perdão e da superação da separação. O Advaita Vedanta entende que toda manifestação pertence, em última análise, ao domínio de Maya e que essa realização suprema consiste em reconhecer a unidade entre Atman e Brahman. Jung interpreta essas experiências como símbolos do processo de individuação, enquanto o estoicismo e o existencialismo permanecem em um horizonte predominantemente filosófico. Assim, todos apontam para uma transformação semelhante. A verdadeira criação não nasce da luta contra a realidade, mas do despertar da consciência para uma dimensão mais profunda de si mesma. Quando o indivíduo deixa de viver como alguém separado da fonte e reconhece sua participação no princípio criador, a prática espiritual deixa de ser um exercício de súplica e torna-se um exercício de presença, alinhamento e realização interior. Nesse estado, intenção, consciência e realidade deixam de parecer forças distintas e passam a constituir diferentes expressões de um mesmo movimento criador. Antes de encerrar, quero deixar uma reflexão. Enquanto você assistia esse vídeo, bilhões de sinapses aconteceram dentro do seu cérebro. Novas conexões foram criadas, novas possibilidades começaram a existir. Talvez você não seja exatamente a mesma pessoa que apertou o play há alguns minutos. É assim que toda transformação começa.
não com grandes acontecimentos, mas com uma única ideia capaz de reorganizar a forma como enxergamos a realidade. Se esse conteúdo despertou algo em você, não permita que essa nova conexão enfraqueça. Fortaleça. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Cada novo vídeo será mais uma peça na construção da realidade que você escolhe viver. Por favor, deixe seu like. Para você é apenas um gesto de 1 segundo, mas para o algoritmo é um sinal de que esta mensagem merece alcançar outras consciências que talvez estejam esperando exatamente por este conhecimento. Imagine quantas vidas podem mudar porque você decidiu clicar em um único botão. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe, porque ideias transformam pensamentos, pensamentos transformam escolhas, escolhas transformam destinos. E lembre-se de uma única coisa: o espelho nunca cria a imagem, ele apenas reflete aquilo que está diante dele. A realidade faz exatamente a mesma coisa. Até o próximo vídeo.